Fala rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí pra mais um vídeo. Vou analisar meu time da última rodada rapidinho e depois vou fazer análise dos confrontos da quinta rodada. Falar um pouco dos SGs e chances de fazer gol. Falando sobre o meu time, fiz 71,90 pontos na última rodada. Como vocês podem ver, a média dos cartoleiros foi 50,58, então a gente foi bem acima da média. Fomos melhor que o time dos mais escalados também. O pessoal teve um pouco de dificuldade no ataque aí, a gente conseguiu ir bem, razoavelmente, e valorizamos 1,24 cartoletas. É muito importante isso porque as rodadas estão ficando cada vez mais caras. Lembra, o negócio é pontuar, mas não pode esquecer da valorização. Seu time tem que ter pelo menos ali 140, 150 cartoletas. A gente está quase chegando lá. Bom, falando sobre os jogadores especificamente, na defesa, o Jailson fez 5 defesas, ele era um goleiro baratinho que eu confiava, eu preferia ter escalado o Cássio do Corinthians, nas minhas dicas que eu dei, o Cássio era o indicado, ele fez 6 defesas, conseguiu 11 pontos, foi um pouquinho melhor que o Jailson, mas enfim, a gente não tinha dinheiro para colocar ele, o Walter, apesar de tomar gol, também foi bem, que foi outra indicação, enfim, acertamos bem no goleiro. Nosso lateral direito foi o Saravia, fez 2 desarmes. Enfim, acho que eu esperava um pouquinho mais do Saravia. Ele não foi mal, fez 3,20 pontos. Eu só coloquei ele de SG do Botafogo. Eu tinha falado que o SG do Botafogo era um SG meio complicado, o pessoal tava apostando em peso. Botei só o Saravia por causa da média do Saravia. Ele realmente teve uma pontuação legal ali, 3,20 pontos. Esperava um pouco mais de desarmes, mas foi bem. René, monstro, 6 desarme. O lateral esquerdo que joga contra o Avaí tá fazendo muito ponto. A gente lembra do Piton, agora o René. Os dados indicaram isso e o René realmente foi muito bem. Mercado, fez 2 desarmes, ele reduziu um pouco o número de desarmes, ele vinha fazendo uma média melhor, mas ele bateu menos, né? Fez menos falta, gostei do desempenho do Mercado. E o Marlon, fez quase 3 pontos, eu tinha falado que o SG do Cuiabá era um pouco possível, o Cuiabá piorou muito em casa nos últimos jogos, perdeu os 2 da Sul-Americana, empatou esse contra o Atlético Goianiense, enfim. Mas mesmo assim ele tinha uma média de 2 desarmes, fez seus 2 desarmes, 2,80 pontos, a gente esperava um pouquinho mais, mas tá bom. Meio de campo terrível, acho que todo mundo sofreu um pouco com o meio de campo. Ainda bem que o Arrasca e o Veiga voltam agora. Mas o único que eu indiquei que acabou indo bem foi o Chay. Eu acabei não falando do Edenilson, falei que ele acabou fazendo 5,8 pontos, acertou uma bola na trave no final. Mas eu não achava, ele não tinha dados suficientes nessa temporada aqui pra gente indicar ele. O Vina também não tinha muito, mas a gente acabou ficando sem opções. Enfim, meio a gente não acertou nas nossas indicações, foi difícil. O Zarate foi uma grande decepção, tinha dados bons pro Zarate, o time que ele enfrentava tinha uma boa, cedia bastante, mas não foi bem. E enfim, vamos pra próxima, paciência, né? No ataque, Caleri e Hulk, participação de gol, a gente falou disso, falou que não tinha como tirar isso do time. Os dois participaram de gol, pena a gente não ter colocado a faixa no Caleri, que ele foi um pouco melhor. Só que eu tô um pouco preocupado com o Hulk, porque ele tá participando de gol, fez uma assistência e gol nas últimas 2 rodadas, mas ele não tá fazendo mais tanto ponto básico assim, isso me preocupa um pouco, queria que ele tivesse um pouquinho melhor. E finalmente Igor Paixão, monstro, eu gosto muito disso, do atacante que faz 4,70 pontos, mesmo sem participar de gol e assistência. A gente queria a participação de gol? Queria. A gente falou que o Curitiba tinha boa chance de fazer bastante gol? Falou, tanto é que o Curitiba fez 3 gols contra o Fluminense, só que o Léo Gamalho acabou fazendo 2. Se fosse um do Igor Paixão, se ele tivesse dado uma assistência, ele dava aquela mitada pra gente. Não veio, mas ele fez os scouts básicos dele e isso eu gosto muito. 4,70 pontos, gostei muito. O técnico a gente foi no Mohamed, acho que era o time mais favorito, o Galo. Infelizmente acabou tomando 2 gols do Goiás, ele foi um pouquinho pior do que a gente esperava, mas quase fez seus 5 pontos, gostei do time. Enfim, acho que a gente está mantendo essa regularidade, indo acima dos mais escalados, acima da média, acima dos cartoleiros. Então vamos continuar nessa pegada para a gente ganhar nossas ligas. Então bora falar um pouquinho dos jogos dessa rodada aqui. Bom, quinta rodada do Cartola. A gente tem vários clássicos regionais, né? Tem Atlético Goianiense e Goiás, Atlético e América Mineiro, Bragantino e Corinthians, Juventude Internacional, Flamengo e Botafogo. A gente sabe que tem aquele ditado que clássico é clássico e vice-versa, né? Mas vamos ter que acabar apostando em alguns clássicos, mesmo que seja um jogo às vezes mais atípico, né? Mais pegado, enfim. Mas não tem como escapar disso porque tem muito clássico na rodada. Vou passar rapidinho, dar alguns destaques e falar o que eu acho de cada confronto. Atlético Paranaense e Ceará. O Ceará que tá vindo melhor, só tomou 2 gols nos últimos 5 jogos. É um dos melhores SGs para rodadas, apesar de jogar fora de casa contra o Atlético Paranaense. A gente tá vendo que o Atlético Paranaense não tá bem. Eu sei que tá todo mundo falando do Atlético Paranaense nessa rodada porque joga em casa, mas os dados não indicam isso. O Atlético Paranaense vem mal nas últimas rodadas.
nesses dados que eu computei, ainda não entrou essa goleada que ele tomou de 5-0 pro The Strongest. Apesar de ter ganhado no último jogo em casa contra o Flamengo de 1-0, eu acho que o Ceará tem mais chance de ganhar do que o Atlético Paranaense. Demitiram o Carille, enfim. Aposto mais no Ceará. Atlético Goianiense e Goiás. Clássico regional, pegado. Foi a final do Goianiense, teve polêmica de arbitragem, teve declaração de dirigente, enfim, vai ser um jogo difícil. Uma das melhores defesas em casa é do Atlético Goianiense nos últimos 5 jogos. A única coisa que eu indico aqui é que é um SG ousado do Atlético Goianiense. Se vocês quiserem apostar, como costuma ser um jogo pegado de poucos gols, acho que pode ser um jogo interessante para SG do Atlético Goianiense. Apesar disso, é meio ousadia, tá? Atlético Mineiro e América Mineiro. A gente viu que foram jogos difíceis na Libertadores. O Atlético Mineiro, quando teve o mando, empatou em 1-1. Agora foi 2-1 para o Atlético Mineiro. A gente tá vendo que não tá um jogo tão fácil. Mas no Brasileirão, o América Mineiro vem muito mal. Então o Atlético Mineiro é favorito nesse jogo. A gente vai mostrar depois os gráficos de SG e de chance de gol. Vocês vão ver que realmente aparece isso. Fora de casa, o América Mineiro tem o pior ataque e a terceira pior defesa. Então várias apostas do Atlético fazem sentido. Arana, Hulk, enfim. Vai ter um vídeo de dicas só da quinta rodada por posição, tá? Avaí e Curitiba. Os dois times vieram da Série B. O Avaí em casa vem jogando muito bem. Acho que tá surpreendendo. A gente achou que o Avaí seria saco de pancadas. Realmente tomou 3-0 do Corinthians. Mas fora de casa o Avaí tá mal. Agora em casa ganhou os 2 jogos e vem mostrando uma certa consistência. O Coxa, quando joga fora de casa, vem meio mal. Nos seus domínios lá no Couto Pereira, o Coxa vem mostrando força, ganhando de 3-2 do Fluminense. Mas fora ele não tá muito bem. Acho que é um jogo parelho e acho que a gente pode pegar alguns jogadores pela média, tipo Igor Paixão, algum jogador do Avaí que tem uma média melhor, como Morato, Muriqui, enfim. Acho que é um jogo interessante e bem parelho, não consigo apontar um favorito. Talvez o empate seja a melhor característica para esse jogo. Flamengo e Botafogo. Outro clássico regional, o Botafogo tá jogando melhor fora de casa do que em casa. A gente sabe que o jogo é no Rio, né? Então não tem muito essa questão de fora de casa, mas eu imagino que tenha mais torcida do Flamengo, enfim. Como é um clássico jogo regional, acho que vai ser um jogo pegado. Não acho que vai ser um jogo tão fácil pro Flamengo, igual todo mundo tá apostando, tá colocando Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, a zaga inteira, vários jogadores do Flamengo. Acho que a gente tem que ter um pouco de cautela, porque o Flamengo, apesar de ter melhorado um pouco em casa, enfrenta o adversário que é osso duro de roer quando joga fora de seus domínios, e além disso é um clássico, né? Outro clássico regional, assim, que a gente não olha muito como clássico, mas enfim, Bragantino e Corinthians, 2 times de São Paulo. O Bragantino tem a melhor defesa quando joga em casa, e o Corinthians tem a pior defesa quando joga fora. Acho que vai enfrentar um Corinthians meio cansado, porque tá vindo de sequências de jogos. É bom até ficar esperto nesse jogo de Bragantino e Corinthians e nos outros também, porque pode ser que algum dos times poupe, vai ter Libertadores agora no meio da semana, pode ter jogador machucado, enfim, temos que ficar de olho, né? Mas pode ser que os dois times venham mexidos. Eu acho que o Braga é favorito nesse jogo contra o Corinthians. O Corinthians tá parecendo um pouco o Santos, né? Inclusive é líder nessa rodada agora, que igual o Santos era, mas o Corinthians vem bem em casa e fora vem muito mal. O Braga eu acho favorito. Acho que mais chance de SG do que de fazer gol. Acho que vai ser um jogo parelho também, assim, pegado, mas aponta o Bragantino como favorito. Santos e Cuiabá. Santos, como a gente está vendo, muito forte na Vila. O Cuiabá tem o segundo pior ataque nos últimos 5 jogos. O Santos tem o segundo melhor ataque nos últimos 5 jogos também. O Cuiabá piorou muito nos últimos jogos em relação à sua defesa. Ele vinha mantendo uma consistência defensiva boa na zaga. Ele só tomou 2 gols, é verdade, nos 4 jogos. Mas o Santos jogando na Vila, tendo essa questão de ser o segundo melhor ataque e o Cuiabá segundo pior ataque, eu acho que é um jogo favorito. O Santos é bem favorito e acho que a gente pode pescar as peças tanto da defesa como do ataque do Santos. Palmeiras e Fluminense. O Palmeiras tem o melhor ataque disparado quando joga em casa. A gente já tinha visto isso contra o Corinthians, ficamos com medo que era clássico. O Palmeiras fez 3-0 no Corinthians, então acho que não dá pra duvidar desse ataque do Palmeiras. Tá com uma média de quase 4 gols quando joga em casa, uma média incrível nos últimos 5 jogos. Na Libertadores ganhou de 5-0, 8-1, só goleada. Apesar disso, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a defesa do Palmeiras, que vem tomando seus golzinhos nas vaciladas. Até porque o Fluminense, como a gente viu, piorou bastante em relação à sua defesa, tem tomado gol nos últimos jogos, mas vem fazendo também, né? Fortaleza e São Paulo. O São Paulo vem bem mal fora de casa. Aliás, Corinthians, São Paulo e Santos tá vindo com essa característica. Em casa ganha tudo, fora não consegue ganhar. O São Paulo tem a pior defesa quando joga fora de casa. Só que o ataque do Fortaleza a gente tá vendo que não tá tão bem, né? O time não conseguiu ganhar nenhum ponto ainda no campeonato. Mas enfim, acho que vai ser um jogo parelho. Vou fazer uma ousadia aqui, vou apostar o Fortaleza como favorito para esse jogo. Acho que jogando em casa, precisando de pontuar, vai conseguir esse pontinho.
Acho que a gente tem que ficar esperto principalmente no ataque do Fortaleza, talvez para pescar uma pecinha ou outra. Lembrando que o Rogério Ceni, que já foi técnico do Fortaleza, tem uma história lá, enfrenta o ex-time, né? Pode ser um reencontro aí, lei do ex, será? De técnico? Vamos ver, né? Finalmente, Juventude e Inter. Outro clássico regional. Os dois times estão bem parecidos, a gente vai olhar o gráfico de SG. Tem uma boa chance de SG para essa rodada. Vem tomando poucos gols e não fazendo muito, né? Então, eu acho que além dessa característica que eu acabei de falar dos últimos 5 jogos de terem defesas consistentes, o fato de ser clássico lá, a gente sabe que no Rio Grande do Sul eles prezam muito pela defesa, Mano Menezes de um lado, né? Eu espero que seja um jogo de poucos gols, quem sabe um 0-0. Acho que a gente pode pescar peças defensivas nos dois times. Tanto no Juventude, a gente sabe que tem o Busanello lá, que tem lateral, que tem uma média boa, como tem o Mercado, o Daniel, enfim. Acho que pode ser uma chance de SG para os dois lados. Para finalizar aqui, passando pelos confrontos, vou mostrar para vocês o gráfico de SG aqui e o gráfico de ataque. Primeiro o gráfico de SG, vou falar para vocês aqui quais os 5 melhores SGs. Lembrando que a gente está olhando quem a gente está para esquerda e para baixo, porque são times que sofrem poucos gols e enfrentam adversários que fazem poucos gols, né? A gente vê que tá meio poluído ali, tem muito time, mas vou resumir para vocês os 5 melhores SGs. Bragantino, como eu já disse, enfrenta o Corinthians em Bragança, tem a melhor defesa e o Corinthians tem o pior ataque quando joga fora. Atlético Mineiro, jogando contra o América tem o pior ataque, como eu disse. O Santos, por causa da solidez defensiva na Vila. O Ceará, uma ousadia, uma dica meio ousada. E o Internacional. Sei que o Juventude tá jogando em casa, mas de qualquer jeito eu acho que o Mano propõe uma solidez defensiva pro time do Inter. Mas acho que assim, é meio parelho ali entre Juventude e Internacional. Qualquer um podia ser a quinta indicação de SG. Palmeiras acho que corre bem por fora, assim. Só se for algum jogador bem específico da defesa. Lembrando que esse gráfico aqui pega as últimas 5 rodadas do time jogando no mando dele, tá? Vamos agora pro gráfico de chance de gol. Então a gente pega os últimos 5 jogos, quantos gols o time fez e quantos gols o adversário tomou. A gente quer um time que seja para direita e para cima, né? Que é um time que faz muito gols e que o adversário toma muitos gols. Bom, primeiro destaque é o Fortaleza, que não vem tão bem assim, tá perto da média ali de gols feitos, mas o São Paulo, como eu disse, é o time que mais toma gol fora de casa. Por isso, minha primeira indicação é Fortaleza de chance de gol. Outra indicação, Palmeiras. O Fluminense, apesar de ter tomado 3, ele não tem uma defesa tão instável assim. O Palmeiras nem aparece aí no gráfico, ele distorce o gráfico, por causa da média estar muito alta. É o melhor ataque disparado, tem que ter peça do Palmeiras no ataque. Atlético Mineiro, jogando em casa, né, com o apoio da sua torcida, acho que também tem boa chance de fazer gol contra o América Mineiro. Santos, jogando na Vila, e Bragantino. Acho que o Bragantino é um pouquinho mais ousado desse, como eu disse, tem uma chance melhor na defesa, mas a gente precisa ficar esperto também em quem que vai vir de peça do Corinthians e do Bragantino, se vai ter poupado, jogador machucado, enfim, vamos ficar de olho nas notícias. Era isso que eu queria trazer de vídeo aqui pra vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar a notificação, como é que você foi na última rodada, se você já analisou essa rodada aqui, deixa os comentários. E não perde, porque o próximo vídeo vai ter dicas por posição para essa quinta rodada para você mitar, para você passar dos 100 pontos. Beleza? Um abração, até a próxima, valeu!